Fala, meus amigos, tudo bem? Bora falar de Corinthians nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. O Timão que empatou ontem com o Santos na Vila Belmiro, 2-2, num jogo marcado pela polêmica da arbitragem e do VAR. A gente vai falar também sobre a aposentadoria do Jô, que aos 35 anos anunciou que deixa os gramados. E para finalizar, a gente vai repercutir também as falhas individuais que acabaram dando ao Santos a oportunidade do empate. Giovani e Maicon entraram mal e acabaram diretamente relacionados ao placar. Vou rodar a vinheta, conto tudo para vocês. Antes, se inscreva aqui no canal, deixa seu like. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Muito bem, excelente segunda-feira a todos. Vamos começar falando aqui sobre o Jô, que ontem, em entrevista à Rádio 365, do meu amigo Olivério Júnior, anunciou oficialmente que encerrou a carreira, pendurou as chuteiras e deixa de ser atleta de futebol profissional. O Jô tem uma história muito rica no Corinthians, muito bonita, com conquistas de títulos. O Jô que também foi marcado por polêmicas nesses quase 20 anos, ia completar 20 anos agora, este ano. O Jô coleciona títulos importantíssimos na carreira, foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa da Inglaterra, campeão da Copa da Rússia, deixa eu para não esquecer, campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira, jogou no Everton da Inglaterra, no Manchester City lá também da Inglaterra, no CSKA. O Jô rodou muito, foi um grande artilheiro, ele que ao longo de 1.068 jogos como profissional, marcou 238 gols. Foi campeão brasileiro foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians em 2000 aliás, foi bicampeão paulista pelo Corinthians 2003 e 2017 e também campeão brasileiro pelo Timão. O Jô, então, aos 35 anos, anuncia sua aposentadoria, deixa os gramados, contribuiu muito, inclusive é o atual artilheiro, maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, tem 30 gols marcados, então tá na galeria, tá marcado, tá naquela prateleira lá de cima, teve altos e baixos também jogando pelo Corinthians, a sua última saída não foi das melhores, o Corinthians perdeu um jogo para o Cuiabá e o Jô apareceu em uma imagem gravada por celular, fazendo um samba, fazendo um pagode, pegou muito mal, ele entrou em acordo com a direção, acabou deixando o clube. Mas o Jô fica também marcado pelo sucesso e pelas conquistas e pelos gols marcados pelo Timão. Então, sorte ao Jô aí que disse que pretende continuar a carreira agora como empresário de futebol. Pensou em ser técnico, pensou em ser dirigente, mas agora ele deixa o futebol para seguir a sua carreira aí como empresário. Bom, vamos entrar em outro assunto aqui agora, minha gente, sobre o clássico de ontem. O clássico de ontem foi marcado principalmente pela arbitragem e pelo VAR. A Edna Alves e o VAR, que deveriam ser apenas coadjuvantes da partida, do clássico, acabaram sendo protagonistas e tiveram influência direta no resultado. O lance mais polêmico do jogo. Aos 26 minutos do primeiro tempo, uma bola enfiada pelo Renato Augusto para o Duqueiroz, ali pelo corredor do lado direito. Neste momento dessa enfiada de bola, o Yuri Alberto está impedido. Isso, ele está impedido. Só que na movimentação dele dentro da área, para sair do impedimento, ele se choca com o jogador do Santos. É um lance muito rápido, é um encontrão. O Yuri recebe o cruzamento e faz o gol. Na hora foi validado ali o gol, né, pela Edna, e o VAR foi chamado, para que a Edna pudesse olhar o lance. E ela, depois de um bom tempo, acabou
anulando o gol do Yuri Alberto. Eu acho que o grande questionamento é: a Edna já chegou ao clássico extremamente pressionada. Qualquer árbitro que vai apitar um clássico já sofre uma pressão muito grande, porque sabe o tamanho da bronca que é e a responsabilidade que é. Para piorar a situação da Edna Alves, o Santos, na sexta-feira, emitiu uma nota que não gostaria que a Edna apitasse o jogo, que a Edna já tinha prejudicado o Santos em 2 oportunidades, uma delas num clássico contra o São Paulo. Enfim, e evidentemente que depois que a escala é feita, é divulgada, a não ser por uma questão de doença, uma questão muito forte, o árbitro não é mudado, principalmente porque clube A ou clube B não gostam dele. Então, a lista da divulgação ali do árbitro ela é mantida. E aí teve um outro lance, esse lance foi anulado, e o que ainda deixa ali um certo questionamento. O próprio Yuri Alberto falou que fez a falta no intervalo, mas nenhum jogador do Santos reclamou no momento do lance. Entendo que o encontrão entre os dois não era motivo, né, para que fosse marcada uma falta. Então teve uma polêmica muito grande ali. E isso realmente atrapalhou. O segundo gol marcado pelo Yuri, e esse foi dado impedimento em campo, e o VAR aí agindo corretamente e validando o gol, porque o zagueiro do Santos dava condição na hora que a bola chega no Gil, o Gil está em condições, ele toca de cabeça, o Yuri completa também de cabeça para o gol. Na hora ali o assistente marca impedimento, o gol foi anulado, o Yuri para a comemoração, e só depois da revisão do VAR é que o lance é validado e o gol é marcado para o Corinthians. Então o VAR teve participação direta no resultado da partida. Agindo de forma correta, que foi no segundo gol, e no primeiro gol, de forma muito conturbada, de forma muito questionável. Muitos analistas de arbitragem, comentaristas de arbitragem e ex-árbitros dão o lance como normal, que o gol deveria ter sido validado. Outros entendem que não, que deveria ter sido marcado a falta. Repito, não vejo o choque. Eu acho que é um lance muito rápido e muito casual. O Yuri vira para se livrar, para tentar sair ali daquela posição e acaba tendo um encontrão com o jogador do Santos, mas um lance, repito, muito rápido e para mim não o suficiente para ser marcado uma falta. Talvez o que tenha deixado ainda um pouquinho de dúvida foi com relação às declarações do Yuri Alberto no intervalo do jogo. Mas nenhum jogador do Santos naquele momento reclamou da arbitragem, reclamou de falta, reclamou de alguma coisa. A única coisa no primeiro gol que é fato é que, na origem do lance, o Yuri Alberto estava impedido, isso é fato. Mas na sequência, acho que não era motivo para a anulação do gol. Mas o empate, para mim, ele passa por. Além disso, é claro que este lance é determinante, mas o empate passa muito mais, e aí a gente entra nesse assunto agora, nas substituições do Fernando Lázaro, que eu acho que foram feitas de forma equivocada, e aí é uma opinião apenas, e eu estou aqui para isso, para dar uma opinião. Algumas pessoas vão concordar, outras não, e está tudo certo. Acho que ele mexeu mal na equipe, eu quero até o teu comentário aqui. Mas os dois dos jogadores que entraram no jogo, nós tivemos a participação do Maicon, do Rony, que saiu para a entrada do Fausto, o Juliano saiu para a entrada do Maicon, o Adson saiu para a entrada do Giovani e o Renato saiu para a entrada do Paulinho. Portanto, ele mexeu ali diretamente no meio-campo, fez 4 alterações ali no meio-campo. 2 desses jogadores tiveram participação direta no gol de empate do Santos nos 40 minutos da segunda etapa. Era um lance que a bola era de total domínio do Corinthians, o Corinthians dominava o jogo, apesar do Santos ter tido uma posse de bola até maior durante os 90 minutos, mas o Corinthians soube jogar o clássico. Eu acho que mais uma vez o Corinthians enfrentou uma equipe grande de igual para igual.
assim como fez contra o Palmeiras, assim como fez contra o São Paulo. O Corinthians, até no primeiro tempo, começou dando muito espaço para o Santos, tomou alguns sustos. O Santos fez o primeiro gol, uma fatalidade, que é um chute despretensioso, que acaba desviando no pé do Gil e enganando completamente o Cássio, mas era um jogo que estava dominado pelo Corinthians. E aí, no final, o jogo tranquilo, o jogo nas mãos do Corinthians, se encaminhando para o final da partida, uma bola que sobra ali na grande área, ela vai para a lateral, e o Giovani, que muita gente pede, não sei se entrou com excesso de confiança pelo título conquistado com a seleção sub-20, não sei se estava muito confiante. Ele acaba dando um passe para dentro da grande área novamente, ali quase no bico da grande área. E o Maicon também, que para mim faltou atenção, faltou colocação, faltou um melhor combate, estar ligado mais no jogo. E aí que é o problema, o jogador quando entra na partida, ele demora um pouco para entrar nesse ritmo. Não sei se foi a questão do Maicon, mas ele dá espaço, Sornosa, o Speed Mendonça, perdão, falei Sornosa, Speed Mendonça, é muito rápido, é um jogador muito rápido, ele dá o bote e o Maicon comete o pênalti, sem a menor discussão. Foi pênalti, claro, o Marcos Leonardo foi lá e empatou o jogo, um jogo que era do Corinthians, um jogo que estava ganho praticamente. Faltou atenção, faltou maturidade ao Giovani, que naquela situação não pode dar um passe para dentro da área novamente. Ele estava sozinho, ele poderia ter dado um bicão para frente, ter jogado a bola para a lateral, enfim, ele poderia ter feito tudo, menos aquilo. Faltou maturidade. E ao Maicon, que vem jogando mal, todas as partidas que o Maicon entra, ele entra muito mal. Faltou atenção, faltou um pouco mais de malandragem e a experiência que o Maicon tem. Ninguém pode dizer que o Maicon é juvenil, que começou ontem. O Maicon já tem experiência suficiente para saber que naquele tipo de jogada também não se dá aquele tipo de bote. Resultado, o Corinthians sai da Vila Belmiro com empate, 2-2, e continua ali em quinto lugar na classificação geral do Campeonato Paulista. Tem a chance de terminar em terceiro lugar, é a melhor colocação que o Corinthians poderá alcançar no campeonato. Na geral, é uma terceira posição, mas não depende só dele. Depende de tropeços do São Paulo e depende de tropeços do Água Santa e também, claro, uma vitória sobre o Santo André. A gente volta hoje às 9 da noite, a gente combina, a gente bate um papo, a gente vai discutir mais sobre o clássico de ontem. Quero entender aí o que você pensa, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião sobre o que aconteceu no clássico, sobre a aposentadoria do Jô, sobre a influência da arbitragem no resultado da partida e também sobre o que você pensa sobre o Maicon e sobre o Giovani, tá bom? Não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no 12 em Campo. Grande abraço a todos, tchau, tchau.